Se tem uma corrente política que não tem nenhuma responsabilidade com a verdade, nem com a história, nem com a ciência e nem com nada, é o chamado bolsonarismo. O bolsonarismo é uma vertente para o fascismo no Brasil. E como ela não tem responsabilidade histórica, também não tem responsabilidade com a verdade nem com o momento político. Recentemente, o presidente do Banco Central, bolsonarista, Campos Neto, foi por Bolsonaro indicado, esteve reunido com o governador Tarcísio, também bolsonarista de São Paulo, e várias outras figuras bolsonaristas. Ou seja, o presidente do Banco Central se senta com o bolsonarista e articula o que fazer no período histórico agora em relação à presidência que ele tem no Banco Central. Ora, as redes de televisão, a grande imprensa, a mídia ultra neoliberal diz: é normal. O que tem um presidente do Banco Central sentar com uma corrente bolsonarista? Isso não tem nada a ver. Ele senta com quem ele quer, ele toma uísque com quem ele quer, ele faz converscote com quem ele quer. O problema é que Campos Neto não estava apenas tomando uísque. Campos Neto estava articulando como boicotar o Brasil. E isso os bolsonaristas hoje chegam e dizem: olha, o dólar está alto, a culpa é do Lula, como se não existisse Banco Central. E eles dizem que o Banco Central é independente. Independente de quem? Independente do povo brasileiro, mas não tem autonomia nenhuma em relação aos banqueiros e aos bolsonaristas. É o que estamos vendo hoje. Portanto, quando eu vejo o bolsonarista aqui vir falar da alta do dólar, eu acho completamente disfarçatez, é a palavra menor que eu posso usar para qualificar essa gente. Primeiro, que não tem responsabilidade também com a verdade e nem com os dados. Chegou uma deputada aqui e disse que é um absurdo, o deputado Patrulha Nani, o preço do dólar, que nunca viu um negócio desse. Mas sabe quanto chegou o preço do dólar com Bolsonaro? Nunca foi abaixo de R$ 3,50 e chegou a R$ 5,97, quase R$ 6. Era Bolsonaro com o preço do dólar, e ela está aqui escandalizada com o preço do dólar. Você acha que essa deputada fala sério? Claro que não. Eles vêm aqui vomitar fake news, porque esse é outro problema. O bolsonarista não faz um debate político, eles vomitam fake news e depois reclamam que o Supremo Tribunal Federal não quer deixar que eles fiquem na rede falando mentira. Presidente, eu peço mais um minuto para explicar ao povo brasileiro qual é a gravidade dessas ações do Banco Central. O problema é que cada ponto percentual de juros custa 38 bilhões aos cofres públicos, é por isso que o Lula está indignado. Cada ponto percentual, 38 bilhões que sai dos cofres públicos. Dinheiro que iria para a saúde, que iria para a educação e que vai para os banqueiros. O Lula tem razão de falar, tem que falar, ele é o presidente da República. Poxa, não dá para passar a mão na cabeça dos bolsonaristas do Campos Neto. O Brasil, eu termino em 30 segundos, presidente, está com 7,1% de desemprego. A menor taxa dos dos últimos 10 anos. A inflação de 4%, baixa assim não esteve com Bolsonaro em tempo nenhum. Aquele tal de Paulo Guedes só sabia aumentar o valor das coisas e os preços no Brasil. E subimos da 12ª para a 8ª economia do mundo. E o Banco Central boicotando o Brasil. Querem o quê? Que o Lula não reclame? Faz o presidente Lula muito bem, ele é o nosso presidente. Parabéns ao presidente Lula. E termino dizendo o seguinte: sabe por que andam nervosos esses bolsonaristas? Agora mesmo vão arrotar mentiras, xingar o presidente, falar impropérios, que é o que eles sabem fazer. Raciocínio, Benedito, eles não têm nenhum. Preconceito, eles têm muito. Queria passar minha solidariedade a você pelo preconceito de uma deputada que já devia estar presa, foi indiciada pela CPMI e agora anda fazendo racismo. Essa corja não pode continuar fazendo o que faz no Brasil. Ok. Desculpe. Refiro-me a Campos Neto e aqueles bolsonaristas que se reúnem com ele para boicotar o nosso país. Bolsonaro está prestes a ser preso. Vai ser indiciado como ladrão de joias. Já foi indiciado
como falsificador de cartão de vacina e será indiciado pela tentativa de golpe, que junto com alguns deputados tentaram fazer isso no Brasil. Esse é o desespero dos bolsonaristas. Em primeiro lugar, eu quero registrar aqui a minha, não vou dizer a minha indignação, mas é muito perto disso. Na medida em que a gente vê uma voz única e muitas plataformas da mídia brasileira, articulistas, economistas que fazem comentários sobre a política econômica brasileira, e todos eles achando que o Lula não pode falar sobre os juros, sobre a política monetária e sobre o Banco Central. Ora, Lula foi eleito presidente da República do Brasil com 60 milhões de votos. E ele não pode falar sobre a questão central da política econômica brasileira? É claro que ele pode, deve e está falando corretamente, enfrentando esse discurso que a âncora fiscal é decisiva para tudo, mas na linha do corte de gastos. Essa é a linha geral. E dizendo que é a fala dele que aumentou o dólar. Por favor, não brinquem com a nossa inteligência. A alta do dólar nada tem a ver com a fala de Luiz Inácio Lula da Silva. Tem a ver exatamente com os ataques especulativos e tem a ver com a própria taxa de juros. Vamos parar com essa tentativa de suprimir a fala do eleito. Quem não está gostando que tem de se eleger. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e fala corretamente, enfrenta o senhor Campos Neto, que poderia ter feito uma intervenção e não o fez porque não quis e deixou que a situação ficasse como ela está com a alta do dólar. Em segundo lugar, eu também gostaria de registrar aqui a minha estranheza, para não dizer o meu susto, em tese, com essa fala dos 30 anos do Plano Real, que também agora é uma celebração sem nenhuma crítica. É óbvio que a hiperinflação é desastrosa, é trágica, e foi muito importante conter a hiperinflação. Eu estava aqui quando aprovou o Plano Real, e eu fui revisitar os meus discursos, as nossas análises da época, e as análises de economistas que não têm espaço na TV, mas eles escrevem. E posso dizer que, apesar da gente ter combatido a hiperinflação, o caminho escolhido deixou legados gravíssimos para a economia brasileira. Virou para uma economia rentista, neoliberal, de âncora cambial, onde as importações e a taxa de juros elevadíssima desindustrializou o Brasil. Nós estamos falando de um plano que trouxe consequências que até hoje a gente vivencia. Então nós precisamos parar de fazer apenas a celebração, uma celebração que inclusive nega a presença de Itamar Franco como presidente da República da época, faz uma celebração acrítica, como se as consequências do Plano Real para a economia brasileira fossem pequenas. Nós fizemos o Estado mínimo, nós privatizamos empresas estratégicas, nós fizemos uma âncora cambial que com as duas crises cambiais virou uma âncora fiscal, e com a importação e altíssima taxa de juros, nós desindustrializamos o Brasil. Isso também precisa ser dito. Obrigada, presidente.